Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Robson Leite e hoje estou aqui para trabalhar mais um tópico de mecânica com vocês. Dentro do tópico de mecânica, a cinemática. Dentro da cinemática, vamos falar da queda livre. O que é que caracteriza essa queda livre? O que diferencia de outros lançamentos verticais? Então, a queda livre é quando o corpo se movimenta após ser abandonado no vácuo ou em uma região onde a resistência do ar é desprezada. Então a gente não considera que tem essas forças de arraste, essas forças de resistência. Então tem aí sobre a ação unicamente da força gravitacional, a presença então de um campo gravitacional gerando uma força aí, porque aí nós temos um corpinho com uma certa massa abandonado de uma certa altura, e aqui nós temos essa altura total. O referencial que nós podemos adotar pode ser positivo para baixo ou positivo para cima. Depende de como você quer resolver essa questão. Então, nós podemos observar que aqui em um intervalo de tempo ele vai descer uma altura h, em um mesmo intervalo de tempo ele vai descer uma altura 3h. Um próximo intervalo de tempo ele vai descer 5h, depois 7h. Então, essa distância que ele vai fazer foi tabelada primeiramente aí por Galileu, né? As primeiras anotações que nós temos registro é feita por Galileu Galilei, ok? Então essa queda livre vai ter então um movimento após ser abandonado um corpo a uma certa altura do solo com a presença de um campo gravitacional, uma força gravitacional, então vai ser gerada um movimento, né? Vai ser feito esse movimento. E aí ele vai ter um tempo para cair no chão. Esse tempo de queda é dado por uma função horária, né? A função horária que a gente pode pegar do espaço em relação ao movimento. Então nós temos a altura. Se você tem a altura, você consegue calcular qual é o tempo de queda, né? Junto com essa relação da equação de movimento uniformemente variado, porque a aceleração é constante, o que caracteriza um movimento uniformemente variado. Considerando então que ele é abandonado, né, a velocidade é nula, a velocidade é repouso inicial, uma altura h acima do solo, esse h ele pode dar 5 metros, 10 metros, 500 metros, e uma aceleração gravitacional na Terra, como muito comum a gente utilizar para os cálculos aí em ensino médio, 10 metros por segundo ao quadrado, essa aceleração. E aí, claro, desprezando qualquer efeito de resistência do ar ou de algum outro fluido que, por exemplo, possa ter, mas geralmente a gente vai trabalhar com o ar, né? Queda livre, livre dessas resistências. Então, o tempo de queda é proporcional à raiz quadrada da altura da queda. Mas como assim? Como que a gente chega nessa assertiva que está aqui embaixo, que pode ser dada numa questão de prova? A altura aí é igual a um V0t. Esse V0 é zero, certo? Então a velocidade inicial é zero. Então já anula esse termo aqui da equação, que vem lá da equação do movimento uniformemente variado. Mais at quadrado sobre 2. O a é a aceleração, virou g, né? Então g para nós geralmente vai ser o 10. O tempo, então, isolado aqui vai ser a raiz quadrada de 2 vezes a altura sobre a aceleração gravitacional. Então o tempo é proporcional à altura, certo? Quanto mais alto, mais tempo demora para cair, isso é mais lógico para nós. E inversamente proporcional, né, à raiz da aceleração gravitacional. Mas geralmente a gente vai utilizar ela como uma constante, ok? Então, inversamente proporcional à raiz quadrada da altura da queda. Isso é o que a gente coloca como o tempo aí. Na queda livre, a gente pode também calcular qual é a velocidade que ele chega ao chão. Então, podemos usar uma equação que é a de Torricelli. A equação de Torricelli é muito utilizada quando não se tem o tempo de queda. Quando não sabe quanto tempo demorou para cair, nós podemos então somente usar a altura desse corpo, a aceleração gravitacional e as velocidades. Como a velocidade inicial, como já mencionado antes, a velocidade inicial é zero, esse termo aqui da equação de Torricelli, o v0 quadrado, também será zero. Então fica v ao quadrado igual a 2gh. Então v igual a raiz quadrada de 2gh. Então a velocidade também é proporcional à raiz quadrada da altura. Lembrando que a gente está utilizando aqui o referencial para baixo como positivo. Se for para cima como positivo,
vai mudar o sinal dessa equação aí, ok? O que nós podemos ainda verificar na queda livre é os gráficos, né? Pode colocar o corpo, então, sempre queda livre partindo do repouso, sem a resistência do ar. Então, nós temos a trajetória aí, um ΔS, que seria, né, o H, nesse caso aqui. Nesse caso deste gráfico aqui, ele está com um H crescente. O gráfico seria uma parábola aqui, né, um arco de parábola, certo? A velocidade, ela é crescente em módulo, ela vai aumentando, ela sai do zero e vai aumentando. A aceleração sempre vai valer a aceleração gravitacional, né? Geralmente na Terra vamos utilizar 10, certo? Então, dentro desses tópicos de queda livre, nós podemos utilizar também outro software aí para fazer uma aula mais um pouco dinâmica, né? Então, podemos utilizar, por exemplo, aqui o Modelos, certo? Esse Modelos a gente pode colocar aqui algumas configurações nele. O que eu coloquei aqui foi uma altura inicial de 500 metros, então se a bola está aqui no chão, eu vou colocar ela lá numa altura de 500 metros, certo? Colocando ela nessa altura de 500 metros, eu vou então dar um play aqui e ele vai seguir qual é a equação que colocou. A velocidade inicial 0, a aceleração gravitacional, olha, aqui eu coloquei agora como menos 10. Então o referencial para baixo eu decidi usar nesse momento como negativo. E a equação então é h igual a h0 mais v0t mais gt ao quadrado sobre 2. Então aqui só faltou um incremento de tempo, né? V0 vezes o tempo. E aí eu coloco essa equação para rodar aqui e podemos encontrar qual é o tempo de queda para uma partícula que está a 500 metros de altura. Vejamos então. Ela demorou ali, ó, pelo gráfico, né? Pela tabela e pelo gráfico aqui, 10 segundos para cair de uma altura de 500 metros até o zero. Então podemos perceber que cada segundo a aceleração permaneceu constante, g igual a 10, e a altura ela foi variando, né? Ela foi diminuindo do 500, chegando até o zero. E o que nós podemos perceber aqui, ó, na primeira descida, no primeiro tempo aqui, no primeiro segundo de queda, de 500 foi para 495. Então, se a gente fizer uma diferença aqui, foi de 5 metros. Uma altura de 5 metros. De 495 para 480 seria do primeiro segundo do tempo 1 ao tempo 2, que seria do segundo segundo, certo? Então, o segundo segundo ele foi 15 metros. Então, aqui foi 5 e depois foi 15. Então, h, agora 3 vezes esse h, que inicialmente foi 5 metros. Do terceiro segundo, que é do segundo 2 ao 3, de 480 caiu para 455. Então ele andou, ele deslocou aí 45 metros. No próximo, ele foi de... Desculpa, aqui foi de 25 metros. E aqui, 455 até 420, 35 metros. De 420 a 375, agora sim, 45 metros. De 375 a 320, 55 metros. E assim sucessivamente, né? Ele vai então andando aí, deslocando essa variável h com os números ímpares aqui, h, 3h, 5h, 7h, 9h e assim sucessivamente. Então, para os 500 metros, demorou aí 10 segundos para chegar até o solo, ok? Então, essa verificação a gente pode colocar aqui então para cair novamente, dar o play com a equação que nós temos, soltamos ela lá de 500 metros, ela vai descer e fazer essa tabela. E o gráfico, podemos enxergar aqui que esse gráfico agora, então, saiu do 500 metros e como a gente colocou o referencial positivo para cima, então a aceleração gravitacional é negativa nesse caso, temos então esse gráfico com um arco de parábola com a concavidade voltada para baixo, o que caracteriza, né, a aceleração ser negativa, se a gente lembrar
lá nos gráficos de MUV. Certo? Esse era o recado de hoje. Espero que tenham compreendido um pouco mais sobre a dinâmica, a cinemática, né? Os movimentos aí sobre a queda livre. Entramos em dinâmica daqui a uns dias, quando falamos de força gravitacional. Um abraço e até a próxima!